Olá, cidadãos do reino! Como eu prometi, através de uns posts aqui no Instagram, nós vamos falar de Cristo Jesus. Minha proposta é toda terça-feira ter um pequeno vídeo onde vamos abordar um pouco mais a respeito da pessoa de Jesus. Acabamos de sair do Natal, onde se comemora o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Muitas discussões têm acontecido na internet por conta da figura da pessoa de Jesus Cristo, então é um tema que está em alta e que merece estar em alta. Afinal, falar de Jesus Cristo é uma das coisas que a igreja tem um grande dever de fazer. E por que falar de Jesus Cristo? Primeiro porque no Ocidente, principalmente, onde o cristianismo está instalado, o cristianismo nasceu se originou a partir da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem fez toda essa revolução. O mundo ocidental é dividido entre antes e depois de Cristo. O cristianismo, a mensagem de Jesus e aquilo que se formou a partir da sua mensagem tomou conta de todo o Ocidente e veio, digamos assim, marcando, não só a sua presença, mas criando cultura, criando forma de pensamento. Tudo bem que ao longo da história, e principalmente agora, as pessoas questionam muito essas questões daquilo que nós cremos a respeito de Jesus Cristo, daquilo que é a verdade em Jesus Cristo, daquilo que a igreja prega. Então existe muita crítica a respeito do próprio cristianismo e às vezes a crítica é mais pautada no cristianismo do que na pessoa de Jesus Cristo. Porque quando a gente vai analisar a pessoa de Jesus Cristo, a gente não tem muito o que apontar de erro da pessoa de Jesus, Então a nossa proposta é falar desse ser que originou a nossa fé. E não só originou a nossa fé, pensando numa perspectiva espiritual, pensando a partir da crença no Deus verdadeiro e único, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é sumamente importante para toda a história da humanidade. Nós vamos ver ao longo dessa série de estudos, nas terças-feiras, a importância de Jesus Cristo para nós, mas a importância de Jesus Cristo também para Deus, porque Deus tinha um projeto de salvação extraordinário, Deus tinha um projeto muito grande, aquilo que Paulo fala em Efésios, capítulo 3, de mistério. E esse mistério, que estava oculto, como Paulo mesmo diz em Efésios, estava ali oculto em Cristo Jesus. E aí chegou a plenitude dos tempos e foi se revelando esse mistério. Aos olhos do ser humano, o mistério foi se revelando na pessoa de Jesus Cristo. E Deus deu também sabedoria aos seus profetas para falar de Jesus, deu sabedoria aos apóstolos para descortinar um pouco mais a respeito de Jesus. Então nós temos isso que é os nossos canones, os nossos textos sagrados que falam da pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus é muito importante para Deus, para nós. Jesus vai revelar o verdadeiro Deus, a essência do verdadeiro Deus. Uma das coisas que nós vamos ver mais para frente é sobre isso, sobre aquilo que a gente pensa de Deus e aquilo que Jesus revelou a respeito de Deus. Porque, segundo os textos que nós vamos ler nos próximos vídeos, Jesus ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele revela a totalidade de como Deus pensa, do caráter de Deus, da vontade de Deus, do projeto de Deus. Então, Jesus, em Cristo, está toda a plenitude da divindade para sabermos a respeito de Deus. Mas também Jesus, ele era também a verdadeira essência do que é ser humano. Nós vamos ver isso também mais para frente. O que era ser o verdadeiro humano estava na pessoa de Jesus Cristo. Lembra-se lá no passado, em Gênesis, quando Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então nós somos criados à imagem e semelhança dessa trindade, e principalmente de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quando encarna, ele continua sendo a imagem verdadeira de Deus. É a expressão exata de Deus, como Hebreus capítulo 1 fala. A verdadeira imagem. Nós perdemos a imagem, mas Jesus permaneceu com a imagem. Então Jesus é o verdadeiro padrão, modelo de ser humano. Então a gente tem muito a aprender com essa pessoa de Jesus Cristo. E aí aqui eu quero fazer uma distinção. Ao longo dos nossos estudos, eu vou falar da pessoa de Jesus Cristo, essa expressão, e da pessoa de Jesus de Nazaré.
essas duas expressões, na teologia, elas distinguem um pouco quem é Jesus Cristo. Porque uma das coisas que, ao longo da história da igreja, foi se trabalhando na questão das doutrinas, entendeu-se que Jesus, ele é verdadeiramente Deus, o verdadeiro ser humano de fato, né? E como verdadeiro Deus, esse lado divino de Jesus, na teologia nós chamamos de Jesus Cristo, que é o Cristo da nossa fé, aquilo que nós acreditamos dele, de ele existir como Deus, de ele ser o Salvador, de ele ter feito os milagres, todas aquelas coisas que nós temos fé, segundo os relatos bíblicos. Mas também, ele como ser humano, ele foi uma figura histórica. E essa figura histórica, ela é estudada com seriedade por historiadores, arqueólogos, e aí se dá um nome teologicamente, né, dentro desse método de pesquisa, a respeito de Jesus de Nazaré. Então a expressão Jesus de Nazaré é uma expressão para o ser humano real, que Jesus foi. Que hoje, todos os historiadores sérios, isso eu estou falando de sério mesmo, e eu tenho formação na área de história, né, eu estudo também esses historiadores, que inclusive muitos deles às vezes são até ateus, que estudam sobre a pessoa de Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, né? E eles confirmam, Jesus realmente foi um ser humano que existiu. Os ateus podem não crer que ele é o Jesus Cristo, aquilo que nós acreditamos nos símbolos de fé para a nossa salvação, mas eles acreditam no Jesus de Nazaré como um ser humano que foi real, né? Então nós vamos de vez em quando usar esses termos diferentes. Sobre as grandes controvérsias e polêmicas que existem sobre essas duas coisas, a gente não vai tratar tanto aqui no Instagram. Mas lá no meu canal, no YouTube, que é José Andresi também, lá eu vou abordar um pouco mais essas discussões, mais, vamos dizer assim, de nível acadêmico, digamos assim. Lá a gente vai discutir mais. Aqui a gente vai aprender sobre o Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, de uma forma que esses conhecimentos tragam para nós a relevância para a nossa existência, que faça sentido para a nossa vida, né? Então Jesus, o bom pastor, Jesus, o sacerdote, o Cordeiro de Deus, todas essas coisas nós vamos ver aqui, porque isso tem muita coisa a ver conosco, que são bênçãos da parte de Deus na pessoa de Jesus Cristo para nós. E aí, quanto mais a gente aprende desse Jesus Cristo, mais a gente ama Ele. E esse é o propósito desses estudos das terças-feiras aqui, que é a gente conhecer Jesus para amá-lo cada vez mais. Porque ao conhecer não tem como não se apaixonar por Jesus Cristo. Então esse é o nosso propósito. Jesus vai ser o nosso modelo, então, de fé, e vai ser o nosso modelo de prática, de fé como Cristo, de prática como o Jesus de Nazaré. Porque ele, como ser humano, ele viveu aquilo que é o padrão de ética, de moralidade, de respeito para com o próximo, de solidariedade, de generosidade, todas essas coisas nós temos muito a aprender com esse Jesus. Então nós vamos ver um pouco disso. E hoje, para dar um pé inicial nessa fala sobre Jesus Cristo, eu vou abordar um texto e eu acho que vou fazer uns 4 vídeos, né? Vai ser umas 4 terça-feiras abordando um único trecho de Paulo, que está em Filipenses. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 6. Eu vou ler para você. Esse texto diz o seguinte: e que mesmo existindo na forma de Deus, né? Porque no versículo 5 Paulo está dizendo o seguinte, tenho entre vós os mesmos sentimentos, né, que houve em Cristo Jesus. Então ele está falando de Cristo Jesus, Jesus Cristo, né? E aí no 6 ele diz que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Esse texto aqui, nós vamos abordar ele nos 4 vídeos. Esse é o primeiro. Nesse primeiro, eu quero abordar esse aspecto aqui, porque Paulo, ele meio que, de forma muito simples, resumida,
digamos assim, o suprassumo da síntese. Esteja aqui para falar de Jesus em todas as temporalidades. Então, quando ele diz assim, existindo em forma de Deus, ele está falando de uma temporalidade na eternidade passada, que não é tempo, na verdade, é antes do tempo. Jesus existia. Aí ele entrou na existência, se tornando em semelhança do ser humano. Ele tornou-se um ser humano e entrou no tempo, digamos assim, e aí é o segundo aspecto que nós vamos ver mais para frente. Depois que ele entrou no tempo, né, ele teve todo o seu ministério, né, e aí depois de morrer e ressuscitar, aí ele vai, sobe aos céus, né, aí fica reinando em glória, né, ele assenta-se à direita de Deus, a expressão para falar que ele reina em glória, e vai voltar no futuro, né, onde todo do joelho se dobrará e toda língua confessará nesse futuro, nesse escatológico, que ele é Senhor para a glória de Deus Pai. Então fala do passado, fala da encarnação, fala do senhorio atual e da parousia, ou seja, da volta onde ele vai estabelecer o seu reino. E hoje nós vamos abordar essa primeira parte do Jesus pré-encarnado, do Jesus que ele existia antes da fundação do mundo. Essa é uma expressão muito importante de nós compreendermos, porque é aí que identifica Jesus como ser Deus. Nessa eternidade passada, antes da fundação do mundo, ele já existia como Deus, ele era Deus. Tanto que nós vamos ver João falando sobre isso. No princípio era o verbo é uma referência à pessoa de Jesus. Ele estava no princípio com Deus, né? Então, ele estava nesse princípio com Deus, e o próprio teve a dizer, ele era Deus. Tem um autor que eu gosto que ele diz o seguinte, que tudo bem, todos nós gostamos de afirmar que Jesus é Deus, mas a gente esquece também que Deus é Jesus. E isso é um mistério da Trindade. Mas o que para esse momento agora, né, a gente não vai discutir tanta coisa muito profunda ainda, porque tem que ser passo a passo. Mas é importante entender que Jesus, ele era Deus, já existia na eternidade passada. Então o João testifica isso, Paulo também testifica isso. Lá em Colossenses, Paulo fala que ele é antes de todas as coisas, Colossenses 1, 27. E o próprio Jesus também confirma essa questão de que ele existia nessa eternidade, que ele existia antes da criação do mundo. Inclusive, uma vez ele diz, a partir do texto registrado por João, o apóstolo, lá no Evangelho, João 8, 58, que diz o seguinte, em verdade que vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, o próprio Jesus confirma, Paulo confirma, o João confirma, enfim, a Bíblia toda tem muito dessa confirmação de que Jesus já existia antes da fundação do mundo. Ele já estava lá na eternidade passada. Aí, se você me perguntar o que Jesus fazia nessa eternidade passada, antes da fundação do mundo, o próprio João diz que ele estava com Deus. Então Jesus estava gozando da presença de Deus. O texto de João 1 e 2 dá aquela ideia de que ele está diante da face de Deus. E estar diante da face de Deus é de gozar da presença maravilhosa, benfazeja de Deus. Muitos reformados falam de que o verdadeiro inferno é estar distante, longe, sem a presença de Deus. Porque estar na presença de Deus já é céu, é glória, traz uma alegria que é inefável. Vamos usar essa expressão, Lembra quando Paulo fala de um homem que subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis? Porque de fato está na presença de Deus, como Paulo usa também essa expressão em outro lugar, quando ele escreve a Timóteo, diz assim que na luz inacessível. Jesus estava lá, E o próprio Jesus diz também em João capítulo 17, naquela oração sacerdotal, diz assim, Senhor, restaura a glória que eu tinha antes contigo. Então Jesus ele estava gozando da presença e da glória que ele tinha nessa eternidade. Uma vez Deus faz uma pergunta muito interessante para Jó. Jó, depois que ele ficou com aquela certa enfermidade, perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu todas as coisas, e aí teve aquelas longas discussões com seus amigos, e aí ele discute o que não sabe, Tanto que no capítulo 42 ele vai dizer, eu falava do que não sabia, naquela coisa toda.
Aí no 38, o Senhor pergunta uma coisa para Jó. Aí uma vez um amigo meu, ele diz assim, que o importante não é as perguntas que a gente faz para Deus, o importante é a pergunta que Deus faz para nós. E Deus perguntou para Jó o seguinte, Jó, onde estavas tu quando eu estava criando, estabelecendo os fundamentos da terra? Jó não tinha resposta para isso, mas Jesus tinha a resposta para isso. E a resposta de Jesus, a respeito de onde ele estava, Jesus onde estava, quando Deus estava estabelecendo os fundamentos da terra, está lá em Provérbios capítulo 8. Eu vou ler para você essa pequena passagem lá de Provérbios 8, a partir do versículo 22, e vai até o 31, mas eu vou ler algumas partes aqui só para você entender onde estava Jesus quando Deus estava criando, estabelecendo os fundamentos da terra, que é a pergunta que ele fez para Jó. Então, o Senhor diz o seguinte, o Senhor me possuía no início da sua obra. Isso aqui é sabedoria, capítulo 8 de Provérbios fala da sabedoria, e Jesus é a sabedoria. Paulo registra isso lá em Filipenses e outros lugares, diz assim que em Cristo residia toda a plenitude e toda a sabedoria de Deus. Então, Jesus é a sabedoria de Provérbios 8. E aí ele diz, o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Aí mais para frente ele fala o seguinte, eu estava lá quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Jesus Cristo era o arquiteto na criação. Por isso que João vai dizer, em João capítulo 1, que nada do que foi feito se fez a não ser por Jesus Cristo. Ele que estava nessa criação, ele que estava criando todas as coisas junto. E aí, mais para frente, Jesus, que é a sabedoria aqui, Provérbios 8, encerra. Dia por dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença. Então, na criação o Senhor estava lá, construindo junto com Deus, sendo a sabedoria, sendo o arquiteto de Deus e se divertindo com tudo isso. Por isso que quando terminava cada etapa da criação, quando fechava o dia, o Senhor examinava e dizia, está muito bom. Quando terminou tudo, diz, eis que tudo é muito bom. Usando esse apelativo de que realmente a criação foi muito boa, e ele se animou, ele se alegrou com toda aquela criação, e Jesus estava se alegrando com ele. Então Jesus estava lá, naquela eternidade, naquele passado distante, que para nós, a gente não consegue entender muito, porque a gente está dentro do tempo, a gente só consegue pensar a partir do tempo cronológico, Mas Jesus, na eternidade, lá antes da criação do mundo, ele estava naquilo que o Agostinho de Hipona e outros vão trabalhar de que é o eterno presente, o eterno agora, que é a eternidade, porque a eternidade ela não conta minutos, segundos, horas, anos, não conta nada disso. É uma eternidade que é uma coisa que a gente não consegue compreender completamente. E ele estava lá. Até que venha um momento em que eles decidem criar os céus, a terra, o ser humano, e dentro desse decreto eterno, dentro desse projeto de criação, a teologia reformada vai trabalhar a ideia dos decretos eternos. E aí, dentro desses decretos eternos estava a questão de que Jesus precisava encarnar-se. Para quê? Para resgatar uma humanidade que ia ser criada, mas ia cair. E isso é um assunto para o nosso próximo vídeo. Então agradeço a sua presença até aqui. Se você gostou desse aprendizado que você teve, compartilhe com seus amigos. Vamos levar o conhecimento de Jesus a mais pessoas. Também vou agradecer muito se você curtir esse pequeno vídeo, porque assim o Instagram entrega para mais pessoas também. Ok? Então até a próxima terça-feira, que Deus abençoe você. Até lá. Leia os textos que nós citamos aqui, e assim vai aprendendo cada vez mais dessa maravilhosa pessoa, nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais, pessoal.